Olá, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vinda. Se você não for inscrito ou inscrita, convidamos você a se inscrever, também deixa seu like. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis. Tá? Se você quiser acompanhar, basta você clicar, acionar ali o sininho para receber as próximas notificações das próximas postagens, tá? Então, nesse momento, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Jezabel procura matar Elias. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Versículo 5. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Versículo 6. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Versículo 7. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Elias refugia-se na caverna. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Versículo 10. Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Versículo 11. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no altar do monte. Então o Senhor passou ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Versículo 14, ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas
serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Versículo 15. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azazel como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Elisha ben Shafar, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Avel Mehola, Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Versículo 18. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parrelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Muito bem, eu concluí aqui a leitura de 1 Reis, capítulo 19. Agora estarei lendo o que diz aqui o comentarista. Estarei lendo o versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, um monte de Deus. Veja aqui o que está escrito no comentário. Horebe, em hebraico, significa literalmente deserto, mas foi renomeado como o Monte de Deus, o Monte Sinai, localizado a uns 400 quilômetros ao sul de Berseba. Yahvé sustentou Moisés, Elias e Jesus por 40 dias no deserto. Yahvé usa com Elias praticamente a mesma expressão que usou para chamar Moisés ao mesmo monte Horebe, cerca de 400 anos passados. Há um notável paralelismo entre a obra para a qual Deus convocou Moisés, fundador da teocracia, e Elias, restaurador dessa teocracia. Ambos tiveram um encontro especial com Yahvé. Moisés foi capacitado a ser o legislador nacional, e Elias, fundador do verdadeiro movimento profético. Ambos, por meio dos seus ensinamentos, carismas, ministérios e modo como conduziram suas vidas de profunda devoção a Deus, indicaram claramente o Messias, Jesus Cristo, como a pessoa que se tornaria o total cumprimento dos seus ideais para a humanidade. Fato que se evidenciou quando séculos mais tarde, num outro monte, onde ambos aparecem ao lado do Cristo transfigurado. Mateus 17:3. A semelhança de Moisés, Elias não foi apenas com medo. Elias não ficou apenas com medo. O que tomou conta de Elias foi o desânimo, o esgotamento emocional, o cansaço da vida. Precisava, como o apóstolo Paulo,
ter um encontro particular e revigorante com Deus. Um tempo a sós com o Senhor para reavaliar a vida, eliminar os temores e as ansiedades. Eliminar os temores e as ansiedades. E permitir ser alimentado e encorajado para seguir fazendo a vontade do Senhor. Pois este é o melhor caminho. João 14,6. Caminho com letra maiúscula. Logo em seguida, Elias percebe que não estava sozinho, como reclamara. Deus havia escolhido, separado, sustentado e preparado pelo menos outros 7.000 servos fiéis para fazer companhia a Elias e continuar a obra de Yahvé. Romanos 11, 2, 4. Em seguida, como Moisés, Elias também nomeia seu nobre sucessor Eliseu, nome hebraico que significa Yahvé é a salvação. A exemplo no nome Josué, Jesus em grego, Yahvé salva. No Novo Testamento, João Batista cumprirá o ministério de Elias, preparando o caminho para o estabelecimento da plenitude da salvação eterna de todo aquele que crer em Jesus, o Salvador. Mateus 1, 21 e João 14, 6.